impressão minha. Boa tarde, boa tarde. Hoje estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar aí conversando com vocês no nosso encontro. E já conto os dias para isso. Hoje a gente vai estar com Marilúcia Corel. E é uma honra recebê-la aqui. Ela acabou de entrar, eu vou habilitá-la. E a gente vai conversar. Só um momento, vamos lá. E a gente vai conversar. Só um momento, vamos lá. Olá. Boa tarde, boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Como você está? Tudo tranquilo? Deixa eu ver se essa luz melhora. Oi? Não, assim vai ser melhor. Assim vai ser melhor? Sim. Desde já eu quero agradecer pela sua disponibilidade, por você abrir o seu coração. Uma honra tê-la aqui. Eu que agradeço o carinho e a confiança. Para falar de um assunto tão importante, né? Sim. Que é a Páscoa? Qual o real sentido? E o que mudou? Será que mudou alguma coisa nesses dias atuais aí que a gente está vivenciando? Sim. E eu quero, primeiro, que você se apresente, né? Fale quem é você. E eu já quero dizer que é minha tia, que honra. Coisa boa. E fala aí um pouquinho da sua trajetória. Me conta. Eu estou muito feliz pelo convite, poder participar desse momento, nesse assunto tão atual. Na verdade, a gente está vivendo esse momento, né? E eu tenho a formação em teologia, também estudei um pouquinho grego, fiz letras português-grego, já dei aula em seminário e a gente procura sempre estar conhecendo um pouquinho sobre a palavra de Deus. E esse é um assunto que a gente deve sempre pensar, porque, querendo ou não, a Páscoa, ou numa Páscoa, tudo aconteceu para que o cristianismo se solidificasse. Então, a razão do cristianismo aconteceu numa Páscoa, né? A morte e ressurreição de Cristo é a base do cristianismo. Então, pensar a Páscoa, entender a Páscoa, saber o que ela é de importante para a gente é fundamental. E é um assunto que a gente não deve esquecer nunca, a gente não deve esquecer ou só falar nessa época. Né? A Páscoa ela precisa ser vivida diariamente. Esse é o segredo. É igual o Natal. Natal precisa ser vivido todos os dias. E a Páscoa precisa ser relembrada, celebrada todos os dias. Né? Então, eu acho que vai ser muito legal essa conversa de podermos, na sexta-feira, chamada Santa, falarmos um pouquinho do que é a Páscoa para nós hoje, né? E o que esse ano tem de diferente. Na realidade, eu acho que esse ano tem umas coisas diferentes acontecendo, sim. Eu tenho observado aí algumas coisas durante a nossa conversa, a gente vai compartilhando. Mas aí, voltando, né? Para quem chegou, minha primeira faculdade foi teologia. Lá eu me apaixonei pelo grego, e aí fui fazer na UF português-grego, depois fiz pedagogia, sou professora e estudiosa. É isso. Eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer, eu gosto de saber, eu acho que é uma coisa que precisa estar sempre na nossa vida, estudar, aprender. A vida é um aprendizado, e aí a gente não pode parar nunca. Vamos sempre tentando aprender mais um pouquinho. E dando uma pausa para falar sobre essa questão, né, que a gente não pode parar nunca, eu acredito que o conhecer, o aprender é um caminho que você começa e não olha para trás, né? Continua sempre. Não para nunca. Cada passo que você dá para frente, o horizonte se amplia. Né? Então, quando Sócrates disse eu só sei que nada sei, ele tinha toda a razão, porque
Quanto mais ele conhecia, mais ele percebia que pouco sabia. Então, quando as pessoas acham que cheguei ao meu ponto máximo, não chegou. Você chegou a um bom patamar, você chegou a um nível bacana, a um nível que, de repente, pode estar acima até de muita gente que teve pouca possibilidade de estudar, mas isso não significa que você sabe tudo ou que você sabe muito. Você sabe, mas tem muito mais. Então, eu gosto muito, por exemplo, de conversar sobre livros. A gente, de vez em quando, troca umas ideias, né? Então, eu leio um livro, você lê o mesmo livro e você me destaca um detalhe que você observou, eu destaco um outro detalhe e a gente troca esse olhar. Porque a leitura, ela exige da gente uma interpretação, e essa interpretação tem muito a ver com a nossa vida, com as nossas experiências. Então, as nossas experiências vão contribuir na leitura que nós fazemos de tudo, inclusive do mundo. Tá? Então, o estudar, o ler, o aprender, não deve ser visto como, eu cheguei a tal patamar, tá bom. Não está. Porque cada dia a gente avança um pouquinho, cada dia a gente vai observar num outro detalhe. E isso também acontece na nossa vida, espiritual, né? A gente precisa também desenvolver, aprender, conhecer um pouco mais para entender qual é a nossa função no mundo, quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, como é que eu posso abençoar pessoas, como é que eu posso ser abençoada por pessoas, e isso tudo vai depender do nosso estudo, da nossa intimidade com Deus, com a nossa dedicação, com a nossa proximidade. Então, se... Fala, Nobre, tudo bom, querido? Saudades. Se a gente não se dedica, a gente também não entende. Se a gente não se aperfeiçoa, a gente não consegue entender. Então, ninguém veio ao mundo à toa. Todos nós temos propósitos, né? Então, se eu não abro meus olhos, se eu não entendo, se eu não percebo, se eu não estudo, se eu não me dedico, parece que a vida não tem razão. Quando, na realidade, a vida é bela demais para a gente dizer que não há uma razão. A vida é bela demais para a gente dizer que nada faz sentido. Não, tudo faz sentido. Mas faz sentido quando a gente consegue entender que a gente não está aqui à toa. Que cada um tem uma função. Eu gosto muito daquele livro, não sei se você já leu, um livro chamado A Invenção de Hugo Cabret. É um livro infanto-juvenil, lançaram um filme belíssimo, e tem uma cena em que ele está num relógio, dentro de um relógio, de uma torre de relógio em Paris, o personagem principal com uma coleguinha, e aí eles estão olhando pelo relógio, pelo vidro do relógio, de dentro para fora, e aí eles conseguem ver a cidade de Paris inteira. E então ele diz assim: eu adoro essa imagem aqui, porque a cidade é como um relógio. Cada coisinha é uma peça. E a vida é assim. Se a gente olha a humanidade, são milhões, bilhões de pessoas, mas cada uma é uma peça. É uma pecinha que, se não funcionar, o relógio para de funcionar. Então, dá errado alguma coisa. Quando eu não consigo cumprir a minha missão, é como se o relógio travasse. É como se alguma coisa saísse do lugar. Quando a gente olha para a humanidade hoje, quando a gente olha para a sociedade hoje, a gente percebe que parece que tem muita coisa fora do lugar. E, de fato, tem. Por quê? Porque tem muita gente que ainda não entendeu o seu propósito no mundo. E não consegue cumprir como deveria o seu propósito no mundo. Não consegue perceber que ele é capaz de fazer diferença. Lamentavelmente, você que trabalha na área de psicologia, você vai concordar comigo, tem muita gente que diz assim: eu não sirvo para nada. Até porque ouviu de alguém: você não serve para nada. Não, você serve sim. Você tem propósito, você nasceu e nasceu para fazer diferença.
E aí, de repente, as pessoas começam a achar assim, não, mas nada faz sentido. Então, você precisa começar a pensar por que não está fazendo sentido. Você precisa começar a entender o que está faltando. Está faltando o quê? Ânimo? Está faltando amor? Está faltando disciplina? Está faltando... O que está faltando? Ou será que está faltando Deus? Porque aí, quando a gente percebe Deus, tudo fica mais claro, né? E aí a gente volta. Ninguém nasceu por acaso. Temos propósito. Viemos fazer diferença. Somos aquela pecinha do relógio que, se não estivermos adequadamente no local e fazendo o seu papel, as coisas desandam. E as coisas estão meio que desandando. Precisamos voltar à nossa função. E isso significa descobrir o nosso propósito. Começamos com uma bela reflexão aí, e entender que somos importantes e temos um lugar, significa que a gente precisa encontrar o lugar onde devemos estar. Perfeito. E naquele filme Extraordinário, ele fala isso. A minha mãe sempre me falou que se eu não gostaria, ou se eu não gosto de estar neste lugar, eu posso imaginar o lugar onde eu gostaria de estar. Então, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar murmurando, em vez de ficar procurando um culpado, eu posso imaginar aonde eu gostaria de estar e naquele lugar que eu posso estar naquele momento, fazer o meu melhor e dar o meu melhor. Perfeito. E vamos lá, porque de repente esse pode ser um tema para uma próxima live, mas eu quero saber, e porque você sabe me responder, o que é Páscoa? Muito bem. Então, a gente precisa pensar na origem, né? Originalmente, a Páscoa é uma festa judaica. Os donos da festa são os judeus. E o que representa essa festa? Né? Essa é uma festa, uma das principais festas, até hoje celebradas, que remonta um momento histórico fundamental para o povo judeu. Depois de 400 anos de escravidão no Egito, eles, a partir da liderança de Moisés, se permitiram, aliás, Deus permitiu que eles pudessem voltar para a sua terra, a sair daquele mundo de escravidão. Páscoa representa liberdade. O papel ou o sentido da Páscoa é celebrar liberdade. Então, o que acontece? Como que funcionou a Páscoa? Então, eles estavam no Egito, não havia liberação do faraó para que eles voltassem, porque eles eram escravos. E então, eles pediram socorro a Deus, não tinha a quem mais socorrer. Deus mandou sinais, o faraó não aceitou e surge então um último sinal. E aí é quando ele vai definir, ele vai liberar o povo para voltar para a sua terra prometida. Então o povo naquela noite se reúne para uma ceia. Eles comem pães asmos, pães sem fermento, ervas amargas e carne de cordeiro. O sangue foi colocado nos umbrais das casas e onde tinha sangue, quando o anjo da morte passou, ele não entrou. No outro dia, o faraó liberou a população para ir celebrar a Deus no monte e depois liberou, o povo acaba voltando para a sua terra. E todo ano, a partir de então, os judeus se reúnem em família para celebrar a libertação.
Quando Jesus se reúne na noite anterior, na noite em que ele foi preso, com os discípulos, isso muito tempo depois, né, 2000 anos, a Páscoa foi instituída muito mais, Jesus faz uma coisa muito interessante, ele se reúne com os seus, ele se alimenta com os seus, e ele prepara um momento de memória. Ele pega o pão, ele pega o vinho e diz, a partir de agora, quando se reunirem, vocês vão celebrar o que vai acontecer. Que os discípulos ainda não estavam entendendo o que estava por acontecer. Mas ele disse, vai acontecer e eu preciso e eu quero que vocês se lembrem desse momento. Então ele institui a ceia, pão e vinho. E aí a gente precisa entender que o pão, para chegar ao momento da comida, ele era sovado, a massa era trabalhada, né? Apanhava, vamos dizer assim, né? E o vinho também. O vinho, você pega a uva, ela era esmagada. Então, esses elementos não foram escolhidos à toa, porque eles iriam lembrar o sofrimento, a dor, né? Mas seria um momento de memorial. O pão e o vinho passariam a ser um momento de memória. Isso é muito interessante. O judeu, até hoje, celebra aquele momento lá atrás do Egito, ele lembra da libertação. Hoje, 2000 anos depois de Cristo, um pouco mais, nós ainda nos reunimos para lembrar. Às vezes as pessoas não entendem por que história é tão importante. A história determina quem nós somos. Lembrar do passado é entender que cada parte da nossa história ela contribuiu para sermos o que somos. Os 400 anos no Egito foi ruim? Claro que foram anos terríveis. Mas depois veio a libertação. E eles precisavam celebrar, e eles até hoje celebram. E aí, num período de Páscoa, Jesus era judeu, ele se reúne com os seus, e ele então comunica aos discípulos, passa os últimos ensinamentos, ele define, institui a ceia, e ele diz, olha, eu quero que vocês lembrem disso. Aquela Páscoa foi diferente porque ela passou a ter outro sentido. O Egito lembra a liberdade da escravidão. A Páscoa no Egito, a Páscoa judaica, relembra uma libertação de uma escravidão. A Páscoa hoje, desculpem, a Páscoa hoje representa a libertação do pecado. A abrangência é muito maior. Perdoe-me. A abrangência é muito maior. Ela não está ligada a um povo. Ela está conectada ao mundo, à humanidade. A Páscoa hoje, ela precisa alcançar a humanidade. Porque o Cordeiro foi separado para levar sobre ele o pecado do mundo. Aquele Cordeiro morto lá no Egito, ele representava, já se tinha uma prefiguração do que aconteceria à frente. Quando João Batista apresenta Jesus, como é que ele apresenta Jesus ao povo de Israel? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A figura continua, o Cordeiro. Então, Jesus, antes daquela Páscoa, há 2000 anos, de ter todos os acontecimentos que nós conhecemos, ele prepara
os seus discípulos e diz: em memória de mim. Lembre-se do que vai acontecer. E o que a gente percebe hoje? É que tanto na Páscoa quanto no Natal, a nossa sociedade criou elementos totalmente novos, estranhos. Na verdade, a gente vive um mundo muito ligado ao comércio, né? Tudo é muito comercial. Ano passado, por exemplo, eu lembro disso, porque era dia 11 de outubro, eu estava no shopping e passei em frente a uma loja 11 de outubro. Ou seja, a gente sabe que Dia das Crianças, todo mundo enfeita, compra e tal. Dia 11 de outubro, uma loja inaugurou a sua vitrine para o Natal. Uau! E eu fiquei assustada, porque assim, uma data vai emendando na outra, a gente vai entrando nesse ritmo e a gente não para pensar no significado dessas datas. Então, o Natal tem uma figura do Papai Noel, a árvore de Natal e tudo mais. E aí não se fala ou não se exalta tanto o nascimento de Cristo. Então, se a gente olha e observa as propagandas, Jesus não está lá. E a Páscoa? A Páscoa, quem está na Páscoa? O coelho. Coelho. Que bota ovo de chocolate. Assim, 3 elementos que não combinam em nada. Mas estão lá. Coelho, ovo, chocolate, todo mundo gosta. E Jesus não está lá. Então, o que eu percebi esse ano? É que por conta de tanta preocupação que nos envolve, por conta do coronavírus, tanta discussão, as pessoas, a TV, né, ou as propagandas nas mídias também, elas não tiveram espaço para dizer que tem ovo para vender, que o coelhinho vai passar na sua casa. Então as pessoas estão tendo tempo, já que estão em casa, para pensar numa Páscoa diferente, que na realidade é a Páscoa real. Qual é a Páscoa real? É que existe uma festa judaica, e num desses anos aconteceu um fato que dividiu a história, né? Que fez e faz até hoje diferença no mundo e que precisa ser lembrada. As pessoas estão tendo tempo para isso. Então, tempo a gente pode dizer que realmente a gente está tendo um encontro com essa realidade do povo judeu, de novo, de uma situação que dividiu o mundo e que vai estar dividindo a história e que a gente está vivenciando esse momento, e daqui a um tempo os nossos filhos, ou daqui a poucos anos, as crianças vão estar estudando esse acontecimento nos livros de história, de maneira que vai ser como você falou no começo, que é algo que a gente vai olhar para trás e entender o presente a partir de. Talvez, não chego a dizer no livro de história, mas no nosso dia a dia. Né? Que isso faça parte do nosso dia a dia. Porque a data ela vai existir, né? Aquele momento vai existir. Os judeus continuam celebrando a mesma Páscoa, porque eles não entendem Jesus como o Messias prometido. Mas o cristianismo está aí para dizer, olha, as promessas feitas no Velho Testamento foram cumpridas em Jesus. Um personagem histórico que fez diferença e que mostrou não só no seu dia a dia, nas suas palavras, mas em ação, qual é o propósito de Deus na vida do ser humano. E ele foi capaz de
passar por um momento difícil de dor para que nós pudéssemos sofrer menos. Essa é a grande questão. Porque o que ele diz? Vinde a mim, vós que estáis cansados, vinde a mim, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Deixa que eu carrego. Hoje eu estava... Aliás, ontem eu até compartilhei no Face, né, uma reflexão, e hoje eu compartilhei uma outra reflexão, falando do momento em que Jesus vai para o Monte das Oliveiras orar com os seus discípulos. O texto bíblico, os evangelistas falam que os discípulos dormem de cansaço e de tristeza. Então o clima estava pesado. E o evangelista Lucas, que era médico, ele vai dizer no seu relato que a dor era tão grande que Jesus suou sangue. Isso os médicos dizem que é um fato raro, mas acontece quando você chega a um nível de estresse absurdo. E é interessante o médico registrar isso, porque se fossem os outros não tinham conhecimento. Poderia dizer, ele inventou, olha lá, historinha. Mas não, foi um médico que registrou esse momento. Ele fez questão de dizer, olha, a dor foi tão grande que ele suou sangue. Então ele começou a sofrer antes mesmo de ser preso. Ele começou a derramar o seu sangue antes de ser preso. E aí, depois, na mensagem que eu compartilhei hoje, fala de como era a morte de cruz, o que acontecia. E por que as pessoas, elas... era a pior morte que poderia ter, né? E era aterrorizante. Você começa a ler o relato de como funcionava, das chicotadas, do peso, da dor, dos cravos, da coroa de espinho. E aí você vai tentando imaginar o que era aquilo, e de repente você diz assim, mas ele não merecia. Por que ele não merecia? Porque ele não tinha motivos para morrer. Ele não tinha pecado. Mas ele se fez pecado. Por quê? Para que nós tivéssemos uma vida com abundância. João vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele amou de tal maneira. Isso é amor. Não tem nenhuma outra demonstração que possa dizer o que de fato é amor, a não ser Jesus se colocando no nosso lugar. Então, numa festa da Páscoa, numa sexta-feira, ele foi preso, julgado e condenado. Porque ele precisava que isso acontecesse antes do sábado, porque sábado, para o judeu, é sagrado. É dia de descanso. Então tinha que resolver. Então foi tudo muito rápido, 24 horas. Pegou, julgou, condenou, foi preso e morreu rápido. Mas por que morreu rápido? Não é porque eram apenas as feridas no seu corpo. É porque além das feridas, havia o pecado do mundo sobre ele. E se houve algum momento em que o Pai o abandonou, foi nesse momento, na cruz, quando ele diz, por que me abandonaste? Porque ali Jesus era homem, só homem. O homem carregando o pecado da humanidade. Mas ele também disse, está consumado. Acabou. O problema foi resolvido. A liberdade foi conquistada. Sabe a liberdade do Egito? Que o judeu comemora até hoje? Então, a liberdade conquistada na cruz foi uma liberdade muito mais abrangente do que aquela do Egito. E ela ainda nos alcança. Isso precisa ser lembrado na Páscoa. Hoje, sexta-feira,
precisa lembrar-se disso. A gente precisa... Não é um dia triste. É isso. Sexta-feira não deve ser um dia triste. Deve ser um dia de muita alegria. Porque a liberdade foi conquistada. Definitivamente. Para quem quiser. Obviamente. Para quem quiser. Está disponível. Mas foi conquistada na cruz. Então, a sexta-feira da Páscoa, né? A Páscoa, ela é um dia que precisa ser lembrado como um dia de esperança. Porque a tarde ficou noite, a dor foi muito grande, parecia que tinha tudo sido destruído, as esperanças estavam indo para o ralo abaixo, mas no domingo as coisas mudariam. Então, a sexta, a Páscoa, ela deve ser para a gente um dia de alegria, porque para os dias de hoje, por exemplo, ela nos traz consolo. Porque a maior inimiga, segundo a Bíblia, que é a morte, foi vencida. Então não há outro problema que não possa ser vencido, se o maior problema que o ser humano tem, que é a morte, já foi vencido. E foi vencido numa Páscoa. Porque o Cordeiro se fez o objeto para receber o castigo por todo o rebanho. Isso é maravilhoso. Será que a gente pode comparar esses dias que a gente está vivendo com a sexta-feira? Dias sombrios. Dias sombrios. A sexta-feira foi sombria, o sábado foi tenebroso, né? Porque foi um dia de silêncio. Imagina, você durante 3 anos convive com uma pessoa, recebe ensinamentos incríveis, entende que ele é enviado de Deus, de repente você vê que aquela pessoa morreu. E aí você olha para trás e diz assim, será que eu perdi 3 anos da minha vida? Será que eu confiei errado? Será que eu coloquei a fé na pessoa errada? O que vai acontecer comigo? Vão me perseguir? Vou virar chacota? E o que eu faço? Não é possível, eu não estava errada, ou eu não estava errado. E silêncio, não tinham respostas, eram dias sem respostas. Mas aí a resposta veio domingo. As respostas sempre vêm na hora certa. A gente que às vezes não deixa o tempo certo. Sabe, eu tenho a sensação de que de vez em quando a gente gosta de ajudar Deus. Só de vez em quando? Só de vez em quando. É como se Deus, assim, a gente quer ensinar Deus, dizer assim, Deus, você não está fazendo a coisa certa. Não, Deus, você não está entendendo o meu problema. E Deus está dizendo, eu estou entendendo, eu sei exatamente, espera mais um pouquinho. Não, mas o senhor não está entendendo, espera mais um pouquinho. Porque quando a gente espera a hora certa, as coisas acontecem da melhor maneira e nós somos surpreendidos. A gente espera uma coisa e vem outra. Porque a gente precisa esperar. Né? Então, os dias de sexta e sábado da Páscoa há 2000 anos foram dias duros, difíceis, muito complicados. E nós estamos hoje vivendo dias difíceis, complicados, dias de silêncio. Porque a gente não sabe o que está acontecendo, por que está acontecendo, até quando vai durar. A gente não tem nenhuma, a gente não tem perspectiva, né? A gente olha e diz assim, e amanhã? Como é que vai ser o amanhã? Então, imagine os discípulos no sábado, né? Como é que vai ser o amanhã? O que vai ser do meu amanhã? Eu me dediquei durante 3 anos para nada. Né? E a gente hoje, de repente, está vivendo dias assim, sem respostas, sem expectativas. Mas aí
eu volto a lembrar que a Páscoa é esperança. Representa esperança. Porque nela a vitória foi alcançada. Então, mesmo nesses momentos difíceis, a gente não pode perder a fé. E a gente tem que olhar para o alvo certo. A gente não tem que olhar para os lados. A gente precisa olhar para cima, para o alto. A gente deve olhar para o alto. O salmista vai dizendo, elevo meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Né? A gente precisa entender que o socorro vem dos céus. A gente tem visto aí muita gente trabalhando, batalhando, se esforçando, dando sua vida para resolver essas questões que estão nos alcançando. As pessoas estão ficando doentes porque não conseguem ver esperança, mas a cruz nos chama a ter esperança. E eu tenho certeza que em breve nós teremos boas notícias sobre soluções para o problema que vivemos hoje. Uhum. Mas a cruz ela nos dá esperança. Essa mensagem precisa ser reativada no nosso coração, na nossa mente. Né? A sexta-feira foi triste, mas para nós, hoje, essa sexta-feira faz todo sentido. Porque foi a sexta-feira em que a liberdade, a nossa liberdade, foi alcançada. Então, a Páscoa traz uma mensagem de esperança para toda a humanidade, em todos os aspectos. E eu sei que você trabalha com jovens, né? Trabalha nessa lógica tecnológica, nessa lógica de bens e consumos, nessa lógica do descartável. Uhum. E a gente aprendeu o celular escangalha, eu compro o outro, ninguém conserta mais nada. E eu quero, e me dá, meu pai e minha mãe têm que me dar. Ou o pai que se acha na obrigação de dar tudo para não faltar nada para o filho, porque eu não tive, agora ele tem que ter, porque agora eu posso dar. E geralmente a gente não espera mais, né? A gente quer agora, tem que comprar, tem que ir lá, tem que resolver. E nesse momento a gente está tendo um freio, né? De que, primeiro que a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, até quando isso vai durar. Se eu tenho alguma reserva, eu tenho que segurar. E algumas pessoas não têm reserva. Uhum. E o que fazer nesse tempo que a minha potencialidade de resolução no aqui e agora foi Bloqueado. detonada, bloqueada, desfeita, aniquilada. O que fazer? Eu acho que a gente aprendeu a ter mais ou menos, né, a sensação de controle nas mãos. Né? E agora a gente percebe que não é assim. O controle não está nas nossas mãos. Obviamente que a gente escolhe, que a gente planeja, a gente decide, a gente busca, óbvio. Mas o controle não está nas nossas mãos. Há coisas que nos rodeiam que a gente não tem como decidir. Dependemos. O ser humano, o homem, né, não gosta de depender. Ele quer resolver. Tá? E esse momento é um momento em que a gente está reaprendendo a depender. E talvez isso nos leve a Deus novamente. Porque se eu creio que tudo está nas mãos dele, eu preciso estar atenta para saber agir na hora certa, a fazer o que tem que fazer, mas a esperar nele
a resposta. O nosso dia a dia é tão corrido, né? Tão corrido, e que a gente às vezes não percebe que a gente precisa parar, pensar e se dar conta de que não é tudo que está nas nossas mãos. E aí eu volto para aquele momento da Páscoa, um pouquinho antes, né? Aqueles dias. E Jesus tinha plena consciência do que iria acontecer, coisa que a gente não sabe. Jesus poderia ter decidido meter o pé. Não fez. Depois da ceia, depois de cantarem um hino, depois de passarem os últimos momentos juntos, o que Jesus fez com os discípulos? Foi para o monte orar. Esse é um tempo de oração. Esse é um tempo de oração. Jesus precisava de colo. Os seus discípulos não foram capazes disso. E ele foi buscar o colo do Pai. A gente está cansado? Nós estamos cansados. Onde buscar consolo? No colo do Pai. E hoje, nesse momento, nesse tempo, nós estamos tendo tempo. Estamos em casa, né? Uma boa parte da população está em casa. O que ele precisa fazer? Ir para o colo do Pai. Confesso assim, o momento é muito ruim, mas são tantas lições que eu acho que esse tempo está nos permitindo aprender. E um deles é dependência. Jesus era dependente. Olha o que ele fala. Se puder, passa de mim esse cálice. Passa de mim essa missão. Eu não quero levar isso não. Está pesado, já está doendo. Mas que a tua vontade seja feita. Dependência. Esse é um tempo para aprendermos a sermos dependentes de quem de fato tem o controle da história. Eu olho para aquela Páscoa e eu vejo Jesus sendo dependente. E ele sabia o que ia acontecer. E ainda assim ele disse, eu aceito. É difícil ser dependente? É. Desacostumamos a isso. A gente pega, a gente faz, a gente compra, a gente vai, não sei o quê, a gente faz, né? A gente nem pensa muito no que está fazendo. Aí, de repente, você chega em casa, você não pode sair, você não sei o quê. E olha que nós não estamos vivendo, assim como, por exemplo, alguns países na Europa, em que você tem que ter autorização escrita para sair na rua. Nós ainda não chegamos nesse ponto. Imagine, tenta colocar no lugar de quem está morando na Europa nesse momento. Você tem que ficar em casa e ponto. Só sai com autorização. É de pirar a cabeça de qualquer um. Porque nós estamos acostumados aqui a fazer na hora que a gente quer, como a gente quer. Não é isso? E aí você falou, mas essa juventude que está acostumada a tudo na minha... Pois é, vai ter que reaprender. A esperar, a ver o momento certo, a depender. Vai depender do tempo, vai depender da situação, vai depender dos pais, vai depender. E nós estamos no momento que precisamos, de fato, nos colocarmos dependentes do Pai. A Páscoa me ensina isso. Eu preciso aprender a ser dependente do Pai. Porque se eu não confio,
eu vou ter muita dificuldade de passar por esses dias. Então, esse tempo de reclusão está sendo um tempo de coisas boas. A gente está conseguindo descobrir o real sentido das coisas, o que de fato é prioridade, o que realmente é importante. A gente está precisando aprender, a gente está aprendendo a esperar, a gente está aprendendo a ser dependente. Na marra, né? Na marra. E aí é interessante que essa semana tô perdendo até um pouco da lógica dos dias, né? Acho que foi quarta-feira ou quinta-feira. Quinta, ontem, né? Eu acordei cedo e falei, vou no mercado porque eu preciso comprar algumas coisas, mas eu quero ir antes da muvuca, né? Então, enfim. E aí eu fui no mercado, quando eu cheguei no mercado, eu não tinha visto o jornal à noite. Eles falaram o seguinte, mudou, e foi falado no jornal de noite, que até as 10 da manhã só entra acima de 60 anos. E depois desse horário, entra de 5 em 5 pessoas na loja. Só que eu pensei que essa logística era para o mercado grande que tem próximo à minha casa, que é o Açaí Atacadista. Falei, não, ok, então tudo bem, vou em outro mercado aqui perto. Aí fui. Quando eu cheguei lá também era verdade. Só que diferente do Açaí, que é um mercado grande, o mercado do bairro falou assim, não, mas a gente está aqui para ajudar vocês. Então faz uma fila aqui e aí vocês escrevem aqui o que vocês querem e quando a gente pega para vocês. Só que eu fui comprar manga, eu fui comprar alface, comprei só legumes, verduras e tal. E aí eu fiquei pensando, alguém vai escolher a minha manga? Não, meu alface, não, eu gosto de ver e fica bonito, né? Eu gosto de escolher. E aí na fila ali, mas eu decidi ficar na fila, eu falei, caramba, eu já tô na rua, né? Eu não vou voltar na rua, enfim. Falei, não, vou esperar e vou ver, vou confiar que alguém pode saber escolher a minha manga e o meu alface. E aí eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, gente, meu direito de ir e vir, de olhar e falar, essa manga não é que eu gosto, essa tá marcadinha, eu cheiro e eu sei que tá doce, e hoje eu não posso mais. Não. E como que é interessante, teve gente que gritou, falou que é um absurdo, enfim. E aí, como que eu me posiciono quando alguém fala até aqui você pode e até aqui você não pode mais? E aí não adianta espernear, porque até aqui você não pode mais. E voltar para essa realidade da dependência e de voltar para os braços do pai, eu entendo que na minha condição, eu não briguei, mas me trouxe sim uma inquietação. E como resolver essa inquietação? É difícil, né? É difícil. Mas aí, veja, quem é Deus para mim? Se eu fico inquieta em relação a Deus, significa que eu não conheço Deus direito. Concorda comigo? Olha o que eu canto sobre ele. Que ele é único, que ele é soberano, que ele é grande, que ele tem o melhor para mim. E aí, de repente, eu digo para ele assim, não, Deus, mas deixa eu escolher. Não é incoerência? Total. Aí você vai, e vamos voltar para Jesus. Na conversa que ele teve ali no Monte das Oliveiras. Humanamente falando, ele disse, eu não quero isso. Mas ele sabia que o plano de Deus era o melhor para ele e para a humanidade. Então, o que ele diz? Que a tua vontade seja feita. Eu digo que sirvo a um Deus todo-poderoso, mas eu, na prática, muitas vezes, não demonstro que confio nesse Deus poderoso ou que eu não acredito que ele é tão poderoso assim. E aí,
deixa eu lembrar, tem uma situação muito interessante na escola. Você já tem um tempinho, mas eu não esqueço disso. Quando lançaram aquele livro, O Código da Vinci, de Dan Brown, já tem um tempo, foi em 2005, por aí, tá? E aí foi um auê, as pessoas comentando, agora as pessoas vão esfriar na fé, né? Aquela coisa de questionar, vamos começar a questionar, a Bíblia está errada, não sei o que e tal. E aí, em determinado momento, uns alunos vieram conversar comigo, professora, como é que vai ser agora a nossa fé? E eu disse assim, alguém me empresta esse livro? Aí me emprestaram o livro, eu li, nós marcamos, levei, acho que foram, sei lá, umas 20 turmas no cinema, com um amigo meu também, juntamos, levamos as turmas ao cinema para assistir o filme. Aí vimos o filme no cinema e na semana seguinte eu fui conversar com eles sobre o livro. E aí eu peguei o livro, ainda não tinha devolvido, eu peguei o livro em aula, abri, sei lá, na primeira página, na segunda página, no prefácio do livro, e o prefácio dizia assim, esta obra é uma obra de ficção. E eu não li mais nada, eu fechei o livro e comecei. Se uma obra de ficção abala a minha fé, eu preciso repensar essa fé. Ou eu sei quem é esse Deus que eu sirvo, ou eu preciso rever uma série de coisas. Então, ou eu digo e vivo que a vontade de Deus é melhor para mim, eu vou fazer, ou tem alguma coisa errada nessa minha relação com Deus. Concorda? Concordo. Aí, mais uma lição de Jesus. Jesus sabia o que ia acontecer naquela Páscoa. Sabia que se tornaria o cordeiro daquela Páscoa. Sabia e já estava sentindo na pele a dor que era carregar o pecado do mundo. E aí, ele diz para o Pai, faça a tua vontade. Ou seja, estou entregando aqui, me entrego total, cumpra-se. Foi mais ou menos isso, né? Ou você deixa que o cara escolha a manga para você e você leva para casa confiando que ele escolheu certo, ou você não vai levar a manga para casa. Ou eu digo para Deus, eu sei que a tua vontade é a superior, é a melhor, e deixo acontecer, ou então, e aí tem a liberdade que ele nos diz, né? Olha, você tem liberdade. Ou eu deixo que ele faça, ou ele vai se afastar, entre aspas, né? Vai deixar que você faça como você quer, que ele permite, e aí ele vai continuar perto, porque ele não vai te abandonar, até você se dar conta de que a sua escolha não foi a melhor, e que você tem que fazer o quê? Voltar e deixar que ele faça a melhor coisa. Então, esse também é um tempo para repensar. Esse dia de hoje, né, esses momentos, eu acho que esse feriado, né, caiu muito bem nesse momento. Porque é um momento para a gente dizer, olha, oi, gente, acredita, de fato, no Cordeiro de Deus. Acredita que aquela morte foi no nosso lugar. Acredita que a morte foi vencida. Acredita que Deus tem o controle de tudo sempre. Ou a gente vai ficar nessa desconfiança de que será que ou é ou não é. Ponto. Né? Uma vez aconteceu, eu fiz um concurso público e o concurso não chamava.
E aí, algumas pessoas disseram, ih, desiste. Mas eu tinha, no meu coração, a certeza de que eu seria chamado. E aí eu virei e falei assim, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Tenho certeza. Passaram-se 2 anos, eu continuei trabalhando, só numa matrícula, esperando. E aí, fui chamada. Mas aí, vem mais uma curiosidade. Eu fui até a prefeitura, organizei toda a documentação e tal, e eu precisava encontrar um local para ficar. Porque eu teria que me deslocar, era em outra cidade, distante. E aí eu consegui encontrar uma kitnet, né, para alugar. Eu teria que ficar 4 dias numa outra cidade, então eu tinha que ficar num lugar fixo, o hotel não resolveria. E aí eu consegui um quarto, uma kitnet, e aí a dona falou assim, você tem que fazer o depósito de 2 meses antecipados. Aí eu olhei para ela, sorri e disse, ok. E vim embora. Fechei o negócio. E eu cheguei em casa e disse, então, né? Então, né? Então, né? Muito bem. Eu não tinha os 2 meses. Óbvio que eu não tinha os 2 meses para pagar. Um dia depois, um amigo, professor também, me liga e fala assim, Maria Lúcia, se lembra daquele curso que nós demos na escola há 2 anos? Então, o dinheiro saiu, eu vou amanhã no banco pegar. Então, como a gente tinha combinado, metade é minha, metade é sua. Aí eu fiquei sem palavras e disse, ok. Fui ao encontro dele no outro dia e ele me deu a metade. Eu nem contei, ele me deu o dinheiro, a gente conversou um pouco. Quando eu cheguei em casa, qual era o valor que eu tinha em mãos? O valor exato dos 2 meses de depósito para a dona da kitnet. Isso significa que a certeza que eu tinha 2 anos antes, ela era fato, real. E que tudo contribuiu para que aquilo acontecesse da melhor maneira. Então, vai ter gente dizendo no teu caminho assim, não, esquece isso, não é assim, e tal, esquece, desiste, faz de outra maneira. Mas se você tem a certeza em quem você confia, você vai dizer, ele está agindo. Eu estou fazendo a minha parte, porque eu preciso fazer a minha parte. E aí, eu me lembro muito, eu gosto muito da ressurreição de Lázaro, do fato daquela situação em que Jesus chega, todo mundo chorando, ele estava enterrado, né? E aí, o que vai fazer? O que vai fazer? E Jesus diz assim, tirem a pedra. A coisa mais simples era tirar a pedra. Qualquer um tiraria a pedra. Junta um bando, tira a pedra. Agora, ressuscitar. Alguém poderia? Não. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. E Deus faz a dele. Na hora e no tempo certo. Eu estou feliz, a beça com o nosso tempo aqui. Só que falta 1 minuto para acabar. E que papo gostoso, que tempo maravilhoso. A gente vai voltar a conversar. E aí eu já vou falar, é domingo, 15 horas, a gente vai estar conversando sobre ressurreição. Domingo, 15 horas. E a gente vai ter muitas coisas mais para falar, porque a gente vai falar desse superar, né? Então eu quero te agradecer
Muito Eu que obrigada por agradeço. ter aceitado o convite. Muito obrigada por dividir tantas coisas boas com a gente. Que Deus continue abençoando aí. Que a gente continue vivendo os milagres, né? Sim, e que essa Páscoa seja única, seja especial por nós revivermos o que de fato ela representa.